Salve, salve nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, essa rodada do Brasileirão, né, ele não joga porque o jogo dele foi adiado diante do Bragantino, né. E a polêmica dessa vez é a situação de renovação de Gabigol, né. Então o Gabigol está nesse processo de renovação, mas, obviamente, né, aconteceu um impasse aí na renovação de contrato de Gabriel Barbosa, né. Após o Flamengo querer renovar por 5 anos, o Gabigol atualmente reserva, não desempenha o futebol, não marca gol, não dá assistência. E toda vez que ele entra dentro de campo, né, para ajudar o time, ele piora o time, né. Então é aquilo. Muitos dirigentes dentro do Flamengo estão se opondo, né, essa renovação atual de 5 anos para o Gabigol, né. E o contrato dele de renovação pode ser parado, né. Pode não acontecer essa renovação. Então vamos embora com mais alguns detalhes aqui. Vene Casagrande trouxe alguns detalhes sobre essa situação de impasse na renovação de Gabigol, né? Então é aquilo, 2 milhões de salário, 5 anos de contrato. O Flamengo está querendo arranjar um problema bastante grande, né? Então vamos embora com mais alguns detalhes aqui, vamos embora pro vídeo, vai deixando seu like e tamo junto aí. E a gente vai falar também hoje aqui sobre a renovação do Gabigol, que está se tornando uma grande polêmica nos bastidores do Flamengo. É claro que o drone do Vene tava lá na polêmica, fofocando tudo. E o Vene não é jornaleiro, não guarda notícia, vai contar pra vocês. E daqui a pouco também. Vene Casagrande, vamos lá. O que precisa de ajuste aí, esse tempo que o Flamengo, pra quem não pescou ainda, o Flamengo não joga nessa rodada, nem o Red Bull Bragantino, que é o seu adversário, por conta do jogo, aquela polêmica que o Pedrosa trouxe aqui em relação ao Maracanã. O que ficou definido é que esse jogo aconteceria depois, né? E daqui a pouco a gente vai trazer também uma novidade em relação à última rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, a data mudou. Não é só até a última, não. É a partir da 35ª. Exatamente. Vão ter várias mudanças. Várias mudanças. O Botafogo, por exemplo, pegaria o Santos dia de semana, já vai pegar final de semana. Isso aí. Mudou tudo! Olha... Imagina quem comprou passagem pensando nos jogos lá. A CBF é uma maravilha. Coisa Futebol linda, brasileiro, né? Coisa, ó. A pelada em Niterói é mais organizada. Ô, Vene, nesse tempo aí que o Flamengo vai se preparar, o que precisa retocar pra você? Quase tudo. Sério, Vene? Setor defensivo e setor ofensivo. O meio de campo, na minha opinião, tem uma preocupação em relação ao Pulgar. E aí o Tite ele vai ter que trabalhar para buscar o substituto do Pulgar. A minha opinião é o seguinte: Thiago Maia, Vitor Hugo. Se eu pudesse opinar, não colocaria o Gerson como segundo volante, manteria o Gerson um pouco mais avançado, jogando junto com a Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro. Agora, o setor defensivo que ele precisa ajustar é justamente a marcação. Porque é o seguinte, se o Léo Pereira não puder jogar, e aí, quem vai ser o substituto do Léo Pereira? Vai ser o Davi Luiz que está voltando de lesão? Eu acho que não. E aí ele tem que buscar também o substituto para o Léo Pereira. Com o Léo Pereira jogando, ele precisa ajustar a marcação. Quando o Ayrton Lucas subir, quem vai cobrir o Ayrton Lucas? A lateral direita, por exemplo, é um ponto negativo do Flamengo. Porque todo adversário do Flamengo consegue tirar proveito ali do lado direito do Flamengo com o Wesley, que todo mundo já sabe que o forte dele é o ataque, não é a defesa. E no ataque ele precisa ajustar a boa fase a má fase desses atacantes. O Pedro não faz gol há muito tempo com bola rolando. Vene. 4 meses. Muito bem, Pedrosa, me lembrou aqui. O Gabigol não vem jogando bem. Não vem jogando bem. Não faz gol. O Bruno Henrique está caindo de rendimento. Everton Cebolinha jogou bem contra o Grêmio, mas será que vai continuar mantendo a boa fase? Então, assim, o Tite ele tem muita coisa a ajustar, isso já era de se esperar, até porque se tivesse tudo bem no Flamengo, o Tite não teria sido contratado. A verdade é essa. Ele foi contratado para poder ajustar isso tudo aí. Mas acho que o meio de campo é a boa notícia para ele, embora ele não tenha o Pulgar, mas acho que o meio de campo está funcionando. Eu tenho uma opinião sobre os 3 principais jogadores nessa temporada, que alguns chamam de fracassada, outros acham, enfim. Cada um tem um nome para essa temporada do Flamengo, que não foi uma temporada dos sonhos, obviamente, do torcedor rubro-negro. Mas eu tenho 3 nomes que, na minha opinião, foram nomes extremamente importantes para, pelo menos, deixar o Flamengo num nível de competitividade. Fabrício Bruno. Correto. Pulgar. Correto. E Gerson. Correto. Esse, pra mim, são os 3 personagens. Se a gente, no ano passado, falava que o João Gomes era o personagem que deixava o Flamengo com outros, é claro, mas ele era um grande personagem. Na minha opinião, nessa temporada, Pedrosa, são esses 3 personagens. Concordo. E foram 3 personagens que, no último jogo contra o Grêmio, o Pulgar, por questões clínicas, o Tite explicou, teve que sair. O Fabrício não jogou. Então, eles fazem muita falta pro Flamengo. É a espinha dorsal do Flamengo, que a gente pode dizer. Eu até adiciono o Rossi nesse final de temporada, porque eu acho que o Rossi deu uma segurança maior para esse gol do Flamengo, pela experiência que ele tem.
Mas me preocupa muito a fase dos atacantes. Um atacante de Copa do Mundo que não faz gol com bola rolando há 4 meses, e a gente tem que levar em consideração o episódio, mas o episódio já passou, tem 2 meses. Ele já está com um novo treinador, um cara que gosta muito dele, que confia muito nele, e o Pedro não consegue desempenhar em campo. Gente, eu já vi o Pedro acabar com jogos onde ele chamava a bola para si, ele fazia a parede, ele girava, ele tinha inteligência para assistir os companheiros. Inclusive, a gente falava aqui das características do Pedro, que é a característica do 9 moderno. Isso não vem acontecendo. Até a mobilidade ele perdeu. Não vem acontecendo. Ele é um cara que hoje se tornou um atacante comum no futebol brasileiro. E ele não é um atacante comum, ele é um craque. Só que essa temporada do Pedro é muito abaixo do esperado. Do Gabigol a gente já fala o tempo inteiro. Inclusive sobre a renovação, se você quer minha opinião, eu acho que nenhum jogador acima de 25 anos merece um contrato de 5 anos. Nenhum. Principalmente quando você tem uma fase como é a do Gabigol. Porque a tendência de um jogador dessa idade, de 27, para 32, ele vai diminuir o ritmo dele. Se com 27 ele já não consegue entregar o que ele entregava, por que eu vou dar 5 anos de contrato para esse cara? Eu não concordo com isso. Mas, de forma geral, muito mais até do que o setor defensivo, é melhorar essa parte ofensiva. Porque o Bruno Henrique vem caindo de rendimento nos últimos jogos, os 2 centroavantes, como eu falei aqui, 4 e 3 meses sem fazer gol com bola rolando, isso é muito grave para caras que são tops aí no futebol brasileiro. E também essa questão do Gerson. Eu também, Vini, até na nossa discussão ontem, se você me perguntar assim, você prefere o Gerson de segundo volante ou meia? Eu prefiro o Gerson de meia. Eu acho que o Gerson rende muito mais de meia. Mas talvez esse não seja o problema. E sim a saída de bola, a transição, como que ela é feita. Inclusive, só dando uma ideia, talvez se o Léo Pereira não joga, eu colocaria o Felipe Luiz de zagueiro, para ele poder melhorar essa saída de bola, e ele é um cara que o Tite confia muito. E eu gosto mais do Felipe Luiz do que, por exemplo, improvisar um Pablo no lado esquerdo. Eu acho mais interessante. Vene, vamos fazer então? Vamos explicar aí pro torcedor que não entendeu a questão da renovação do Gabigol. Por que ela está gerando uma polêmica interna? Antes de mais nada, isso não é minha opinião ainda. Se você me perguntar, eu dou minha opinião. Isso é informação. O que está acontecendo? O Gabigol ele tem contrato até dezembro de 2024, até o fim do ano que vem. E a diretoria, no caso, o Departamento de Futebol do Flamengo, iniciou negociação e já encaminhou a renovação de contrato do Gabigol por mais 5 temporadas, ou seja, indo até o fim de 2028. Só que isso está causando um certo debate internamente na diretoria, porque a maioria dos VPs, para não dizer todos, ou quase todos, porque apenas o VP de futebol, que no caso é Marcos Braz, é a favor da renovação, porque não faz o menor sentido o Landim autorizar uma renovação dessa com aumento salarial para um jogador que tem contrato por mais 1 ano e vive o seu pior momento com a camisa do Flamengo. E de fato é. Hoje o Gabigol é considerado reserva no time do Flamengo. E é uma renovação por um tempo muito longo, um jogador que tem 27 anos, ou seja, ele iria jogar até 32 anos com a camisa do Flamengo e recebendo aumento por não fazer nada dentro de campo. É basicamente o que a gente aqui, com a audiência baixa, bater na mesa do Big Boss lá e falar, pô, você me dá aumento? Não faz sentido isso. E ainda tem tempo para o Flamengo esperar e dar a renovação de contrato para ele. Tem mais quase 15 meses aí de contrato. Então, internamente, muita gente é contra isso, não é a favor e faz com que Landim não assine essa renovação de contrato. Agora, a minha opinião, Fernando, eu acho que quem pensa dessa forma está corretíssimo, como o Pedrosa pensa. Por que você vai dar aumento para o Gabigol? É basicamente para o Gabigol sentar na zona de conforto. E outra, ele vive o pior momento. Se ele estivesse voando, comendo a bola, a gente poderia até entender. Mas ele vive o pior momento, fisicamente, tecnicamente, e hoje é considerado reserva. Aí você vai pegar o jogador, que se não me engano, tem o maior salário já no atual elenco, ainda vai dar um aumento para ele? Ele não fala salário, né? Eu não falo mas salário. Assim, mas o aumento dele vai ser em torno de 20%, Pedro. Então vai o quê? Para 2 milhões? Mais de 2 milhões, pô. Tá, então vou botar para baixo, tá? Eu já fiz as contas aqui. Mais de 2 milhões, Pedro. Eu vou botar para baixo aqui. Ele falou 2 milhões, o salário? Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. Todo mês ele ganha 2 milhões. 2 milhões. Ele joga e ganha 2 milhões. 2 milhões. É isso. É muito. Ô, gente, olha só. assim, na boa, Vini, eu falei contas. outro dia que eu não sou contra a renovação. Se ele estivesse voando, se ele estivesse comendo a bola, se estivesse sustentando o argumento para poder dar uma renovação de contrato para ele, ou ao menos se tivesse uma proposta no mundo árabe. É muito. Pedrosa, me fala um clube brasileiro que vai oferecer para ele o que o Flamengo oferece. Não, nenhum. Hoje não. Não vai. Meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato. Então assina um pré-contrato com uma outra equipe aí. Eu quero ver se o Gabigol tem essa coragem. Não vai. Porque em lugar nenhum do mundo ele vai ter o que ele tem hoje no Flamengo. E foi o que você falou. Eu acho que ele só vai conseguir ganhar isso na Arábia. Isso. Se ele for, Não, porque com certeza. o clube europeu não busca mais Na o Gabigol. Arábia ele vai ter a prateleira. condição de
jogar futebol e ainda ser cantor, o Gabi, como ele faz aqui no Rio? Conta rápido aqui, conta rápido. Não, é isso, ele tem tudo pra ele. 5 anos de contrato, certo? É isso. Cada ano tem 12 meses. São 60 meses. 60 vezes 2 dá 120. São 120 milhões de reais que o Flamengo está se comprometendo a assinar com o Gabigol pelos próximos 5 anos de contrato e para pagar para ele. Vale a pena você fazer um contrato longo com um cara que tem 27 anos dessa forma e que está desempenhando o que ele está desempenhando? Tô falando aqui de número, tá, gente? O Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, isso é indiscutível. Só que hoje, pensando com a cabeça de um clube, você dá 120 milhões de reais num contrato de jogador de 27 anos, eu acho demais. Aí a gente vai cair num debate que podemos fazê-lo para a semana que vem, de como é a renovação de um cara desse tamanho para a história do Flamengo. Eu tô falando da história do clube, um cara desse tamanho, mas, pô, ele ainda joga, né? E aí, como é que é? Pô, esquece, ele merece tudo ou não? Merece o que tá desempenhando agora? É um debate. É um bom debate. Vamos botar aqui na. É complicado essa situação, né, do Gabigol. Gabigol é ídolo na história do Flamengo aí, né, recentemente, nesses últimos 5 anos. Para algumas pessoas, ou principalmente para essa atual geração agora aí, e até os 25, 26, 27 anos, né, podemos dizer que o Gabigol é o segundo maior jogador da história do Flamengo, né, mas se a gente pegar pessoas acima de 30, 35, 40 anos, vai dizer que não é, bem longe disso, né? Mas aquilo, pagar mais de 2 milhões, como o Vini Casagrande disse aí, ao Gabigol pelo momento, esquece. Eu renovaria com o Gabigol lá pro segundo semestre de 2024, quando o contrato dele estiver se encerrando. Vai depender muito do desempenho do jogador dentro de campo, né? Um ponto aí, o Lucas Pedrosa, ele tocou no ponto questão de salarial, né? Botando uma média de 2 milhões, ele vai receberia, né, mais de 2 milhões se o contrato for assinado definitivamente, né? 60 meses, que é 5 anos, 120 milhões nesses últimos, até 2028, né? 120 milhões para o Gabigol, envolvendo salário, metas, essas coisas, por 5 anos, não compensa. Não compensa. O Flamengo, ele tem que aprender uma coisa que eu admiro no Palmeiras, né? E principalmente no Real Madrid. Aprender a encerrar ciclos. O Flamengo é o clube que não sabe encerrar ciclos. Todo jogador tem ciclo em qualquer clube. E o clube não consegue fazer isso. A diretoria do Flamengo não consegue fazer isso. A diretoria do Flamengo pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Barcelona. Barcelona, antigamente, antes dessa crise que o Barcelona está vivendo, renovou o contrato de muitos atletas por gratidão. E acabou caindo nessa grande aí depressão financeira, vamos dizer assim, né? Cheio de dívida aí para pagar, né? Então aquilo, o Flamengo tem que se pontuar para evitar, mesmo arrecadando R$1 bilhão aí, para não se prejudicar futuramente, né? E o Gabigol não se tornar um problema também, né? Tem isso. Eu não concordo se a renovação do Gabigol. Eu esperaria o desempenho dele em 2024, lá pro final de 2024, para ver se renovaria ou não, né? É aquilo. Outro ponto. Eu acho que é bem importante aí, né? Que os dirigentes aí do Flamengo e dentro do Flamengo estão debatendo essa travada de renovação com o Gabigol, né? Essa travar essa renovação do Gabigol, né? Pô, o cara é reserva. O cara não desempenha um bom futebol. O cara não tá marcando gol. O cara não tá dando assistência. O cara não corre em campo. O cara, toda vez que entra, o time piora. O cara quer receber um salário, quer renovar ainda por um tempo alto de contrato e aumentar o salário, tá de sacanagem. Só no Flamengo mesmo para acontecer isso, sinceramente. E outro ponto que eu tocar aqui só para finalizar. Outro ponto que eu tocar, né? Sabemos que o Gabigol é ídolo histórico, como eu já disse aí, né? A questão da renovação é muito complicado, entendeu? Sabemos que o Gabigol tá no seu último ano de contrato, ano que vem, né? E eu concordo com ele nesse ponto aí. Nenhuma equipe do Brasil vai dar as condições financeiras que o Flamengo dá a ele, né? Principalmente aquela segurança para o jogador, né? Um alto tempo de contrato e um alto salário, né? O Gabigol, se ele renovar, ainda tem essa situação, se ele conseguir renovar esse contrato e ele não conseguir desempenhar o seu excelente futebol que a gente sabe que ele tem nas próximas temporadas, ele pode ser um problema bem grande para o Flamengo. Por que o problema?
o Gabigol com um salário gigantesco, um tempo de contrato longo e ficar na reserva. E a torcida criticando. Então, o Gabigol, ele pode ir de ídolo máximo dessa geração aí, para um jogador criticado por boa parte da torcida. Então ele pode sair dos extremos, né? De ídolo máximo a um cara que é criticado por boa parte da torcida, né? Então é aquilo. O Flamengo tem que tomar cuidado do que faz, porque o Gabigol, ao invés, né, dele ser uma solução, ele pode se tornar um problema, né? Então é aquilo. O Gabigol não conseguindo desempenhar o futebol que a gente sabe que ele tem, ou ele pode apresentar isso pra gente, já demonstrou em alguns anos anteriores, o Gabigol sim, ele pode se tornar um problema muito grande dentro desse Flamengo aí. Mas é isso aí, deixa a tua opinião e tamo junto. Você renovaria com o Gabigol? Sim ou não? Deixa a tua opinião, o seu like também ajuda demais e tamo junto.